Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos, hoje é terça-feira, 27 de julho. Coloca aí a sirene porque a edição de hoje começa com uma denúncia de agressão dentro de um quartel. Escuta. Agressão dentro de um quartel em São Gabriel, uma espécie de batizado. Olha aí os instrumentos usados nesta agressão. Desde o início do ano, este rapaz vem sofrendo dentro de um quartel aqui no Rio Grande do Sul. Direto da redação, ele, Jeremias Werneck, conversa com a gente. Oi, Jeremias, bom dia. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Isso aconteceu no 6º Batalhão de Engenharia de Combate de São Gabriel, André, na fronteira oeste. E essas agressões aí, elas seriam aquilo que muitas pessoas chamam de uma antiga prática chamada de pacote, tá? A mãe desse jovem, que está aparecendo nas imagens, esse jovem de 18 anos, ela ficou revoltada com a situação. Imagina. Esse vídeo, André, ele está circulando nas redes sociais. Ela, a mãe do jovem, inclusive disse que o filho está tão traumatizado que ele chegou a tentar tirar a própria vida, André. Meu Deus do céu, olha só, o Jeremias, a gente escuta, fica assustado com as agressões. Percebam, aí os instrumentos usados para agredir esse rapaz. Escutem, olha aí, é mais que um, pelo menos 3, olha os socos. Risadas, se divertindo, Jeremias, se divertindo. Nós já temos uma posição oficial do Exército a respeito deste caso e neste momento nós estamos gravando uma conversa com um familiar muito próximo deste rapaz. Olha o que nos contou Jeremias. As agressões são tantas, a humilhação é tanta, que ele chegou ao ponto de quê, Jeremias? Ele tentou tirar a própria vida. Pelo menos esse é o relato que a gente tem da família desse jovem de 18 anos. Porque além da cena, além do ato de agressão, tem o vídeo viralizando nas redes sociais. Então, são 2 pontos muito fortes aí ligados a esse caso, né, André? 11h36 para quem está chegando agora. Imagens de agressões que vem acontecendo pelo menos desde o início deste ano em um quartel no município de São Gabriel. O Ministério do Exército, o Exército já se pronunciou a respeito dessas agressões. Em seguida, vamos divulgar a nota oficial, não é mesmo, Jeremias? E agora, nesse momento, nós estamos conversando com uma familiar deste rapaz, que desde o início do ano foi agredido dentro do quartel e por mais de um colega. Olha aí. Olha as agressões. Vídeo que está circulando, viralizando. E nós estamos, portanto, neste momento, podemos dizer, sim, estamos conversando com a avó desse rapaz. A avó deste rapaz que também, família revoltada, gente. Revoltada com as agressões. André, só 2 esclarecimentos. Esse jovem que está aí no vídeo, ele está no Exército desde o início desse ano. Mas as agressões começaram há mais ou menos 30 dias, um mês, tá? É essa informação que a gente tem. Ele está no Exército há mais tempo e as agressões começaram agora nessa prática que comumente é chamada de pacote. Essa aí é o que é chamado, tempos atrás existia nas universidades, né, a humilhação do novato, aquele que chega, passava por uma sessão, né, de brincadeiras que não eram brincadeiras, é o chamado bullying, esse com agressões, socos. Percebam o que acontecia, pelo menos destacou aí o Jeremias Werneck, há um mês dentro deste quartel em São Gabriel, na região da Campanha. O Exército divulgou, nos passou agora há pouco, uma nota a respeito deste caso, que está sendo investigado. E aí os materiais que eram usados, né, neste batizado, dessas agressões. O que se tem de informação, sim, é que de um mês para cá, essas agressões aconteceram como aparece aí na imagem. Agora é importante saber se desde o início, como este rapaz ele era tratado, se ele era submetido a algum outro tipo de agressão também. Agora, é inadmissível que dentro de um quartel, lá em São Gabriel ou qualquer lugar que seja, a gente presenciar agressões como essa, Jeremias. E o que chama a atenção é que foi feita a agressão, né? São 3 outros soldados e esse vídeo ele é gravado, esse vídeo é compartilhado, né, André? E com divertimento, com risadas, né? Olha aí os ferimentos, gente. Olha os ferimentos. Daqui a pouco trazemos os detalhes, a posição do Exército e também estamos gravando neste instante com a avó deste rapaz que sofreu as agressões dentro do Exército em São Gabriel. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar.
Depois da chuva, do granizo, o sol já começa a aparecer aqui em Porto Alegre. 13 graus é a temperatura, mas a noite foi de problemas em muitas cidades no Rio Grande do Sul. E nós já chamamos a atenção para o frio, gente. Jaguarão, no sul do estado, amanheceu com 2 graus. E teve mais que isso, granizo em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Preste atenção nessas aqui, é de Sananduva. Aliás, eu li há pouco, o município de Sananduva abriu, né? A prefeitura abriu inscrições para as pessoas que foram prejudicadas para se inscrever para receber ajuda. Olha a quantidade de granizo. Uma quantidade impressionante. Esse produtor de morangos, o estrago na produção de morangos e em outras lavouras também. Olha aí a quantidade. E enormes. Olha o tamanho, gente. O tamanho do granizo. E isso tudo já adiantado ontem pela Metsul Meteorologia, pela Estael Cias, desta possibilidade, desta virada do tempo, depois de um calor intenso, a virada para o frio, que a gente tivesse essa possibilidade de temporais e também granizo. E isso observamos em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Olha o tamanho do granizo, gente. Olha o tamanho do granizo. Olha o tamanho. Em alguns casos chegou ao tamanho do ovo, não é? Um ovo de galinha. Então vejam só, né? Muitos prejuízos e principalmente no momento que a gente vai ter vários dias de frio intenso, muitas residências com telhados quebrados. Eu repito, Sananduva, noroeste do estado. Essas imagens são de Sananduva. A prefeitura abriu as inscrições para a comunidade se inscrever e receber ajuda. Porque nós temos, repito, teremos dias de muito frio até o final de semana. Em seguida a gente traz os detalhes e as informações, agora faltando 20 minutos para o meio-dia. E você vai ver daqui a pouco também uma mega operação transferiu mais 7 líderes de facções criminosas aqui do Rio Grande do Sul para presídios federais. Imagens que chegaram há pouco. Imagens que chegaram há pouco. Coloca a sirene, porque foi uma grande operação da polícia. Aliás, diversos órgãos ligados à segurança pública no Rio Grande do Sul já vinham planejando esta ação. Ontem à noite, mais um encontro. E agora de manhã, portanto, o desfecho, a prisão de 7. A transferência de 7 dos principais criminosos do Rio Grande do Sul para presídios federais. Aliás, isto era olha o comboio. Vejam o comboio. Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, SUSEP, como eu disse, diversos órgãos da segurança pública, Jeremias Werneck, nesta grande operação que terminou agora há pouco e segue agora para os presídios federais, onde estão sendo transferidos, neste momento, 7 dos principais criminosos aqui do Rio Grande do Sul, Jeremias. O que chama a atenção é o número, né, dos líderes, são 7. Geralmente, esse tipo de operação envolve até menos líderes, mas agora 7 ao mesmo tempo nessa transferência, né, André? E lembrando, envolvendo aí pelo menos 300 policiais, 300 agentes da segurança pública nesta operação, como dissemos. Isso envolve, né, Jeremias, uma série de cuidados, inclusive um tanque do Exército foi utilizado nesta operação. O voo aconteceu agora há pouco, fizeram corpo de delito, fizeram teste Covid, todos negativo, usados helicópteros também nesta mega operação que, como dissemos, iniciou de fato na noite de ontem e segue agora de manhã em 7 presídios federais, onde estão sendo transferidos, portanto, estes 7 criminosos, que vão para, na verdade, não sabemos para onde eles vão para presídios federais. Talvez 2, 3 estarão, né, no mesmo presídio, isso nós não sabemos. Mas a grande operação que se concentrou ali na Pasque, em Charqueadas, acontece ainda, porque está sendo feita via aérea, né, Jeremias, essa transferência. E lembrando que há muito tempo a Secretaria de Segurança Pública, através do vice-governador, o Ranolfo Vieira Júnior, delegado Ranolfo Vieira Júnior, já vinha dizendo que havia esta possibilidade, esta solicitação, né, para o governo federal da possibilidade de transferência destes presos, que muitos deles atuavam de dentro das cadeias, Jeremias. E na verdade é bom a gente colocar que essa operação, essas imagens que a gente está vendo aí, ela faz parte de um plano maior, né? É a terceira fase desse plano de transferências. Aconteceram outras 2 transferências dentro desse plano. A primeira em março do ano passado, André. Março depois, de 2020, exato. Isso, depois novembro do ano passado e agora a transferência realizada no dia de hoje, ainda em curso, com esses 7 líderes de 7 facções aqui do Rio Grande do Sul para outros presídios do país. Percebam o esquema de segurança, uso inclusive, né, de helicópteros.
de armamentos pesados do Exército, equipamentos pesados do Exército, uma quantidade muito grande de servidores da segurança pública para fazer toda a escolta, todo o preparativo, toda a segurança do próprio comboio e, nesse momento, portanto, o voo se dirigindo para colocar esses 7 presos em locais de presídio federal, ou seja, de alta segurança de fato, de verdade, porque são presídios que eles bloqueiam qualquer tipo de contato, qualquer tipo de comunicação. Haja vista o quê? Porque se teve essa iniciativa, né, Jeremias? Que sabemos que as nossas condições de presídios não é de hoje, é de muito tempo. É um problema muito sério a ser resolvido no Rio Grande do Sul. Os presos de dentro das cadeias conseguem comandar e coordenar a criminalidade aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, a operação é a terceira operação que acontece. A primeira foi em março do ano passado, depois em novembro e agora no mês de julho. Portanto, operação que ainda está acontecendo, agora já na parte final, no que se refere aqui ao Rio Grande do Sul. Mas foi uma grande operação, muito bem planejada, que iniciou de fato na noite de ontem, Jeremias. E daqui a pouco, André, o Lucas Abate vai estar aqui com a gente, falando detalhes do perfil exatamente desses 7 líderes que foram transferidos do Rio Grande do Sul. E a gente, ao saber quem são esses líderes, vai também entender a razão de toda essa estrutura que tu estava falando, todo esse aparato tecnológico da segurança do Rio Grande do Sul, com apoio para outros presídios federais, para transferir. Então, daqui a pouco o Lucas vai nos dizer quem são esses 7 que estão deixando aqui o sistema prisional do Rio Grande do Sul. E vejam que todos os cuidados necessários, olhos vendados, protegidos. Olha ali, ó, o preso sendo encaminhado com os olhos vendados. Há uma proteção de cor escura, de cor preta nos olhos, justamente para não saber aonde está se deslocando. Está aí o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal também. Temos... sim. Eu estou recebendo aqui a orientação da nossa editora-chefe. Em seguida, a gente vai trazer mais detalhes desta operação. Agora, receba a informação nesse momento, portanto, que ao meio-dia em ponto terá uma coletiva de imprensa para explicar, né, essa operação, o andamento da operação. Está aí os criminosos entrando num avião da Polícia Federal. Isto aqui em Porto Alegre. Não vamos dizer aí o local, vamos deixar para a própria... Secretaria da Segurança fazer a divulgação, né, do que é importante no que se refere aos detalhes desta mega operação. Mas ali a fila, a gente está vendo diversas imagens das diversas operações que aconteceram, tá? Isso não é tudo isso agora de noite. A gente está mostrando imagens de março do ano passado, também do mês de novembro e agora do mês de julho. Nesta noite e agora de manhã, 7 criminosos estavam presos e foram então transferidos para presídios federais. Os locais nós ainda não sabemos. Muito bem, 11h46. Fique agora com o recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem e tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp que está aqui na tela, 983247663. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, coloca a sirene aí pra gente. Coloca a sirene, 11h47, atenção nesta história aqui. Atenção nesta história. Agressão para batizar. Que história é essa, André? Escuta, dentro de um quartel no Rio Grande do Sul. Escuta aí. Aí o que foram usados pelos rapazes. Olha aí. Olha as agressões. Risadas e divertimento. Um rapaz de 18 anos, jovem soldado, apanhando. Reparem, pessoal rindo, divertimento. Deixa eu conversar agora com o Jeremias Werneck e também com a Gabi Lerina sobre essa história terrível. A Gabi conversou agora há pouco com a avó desse rapaz, um jovem de 18 anos.
A Gabi vai trazer detalhes. O que se sabe há pelo menos um mês ele vem sofrendo agressões dentro do quartel lá em São Gabriel. Agora é inaceitável. Batizado, né? Qualquer tipo de agressão como essa, que já na universidade já se terminou há muito tempo. Pelo menos não se permite mais agressões, como a gente acompanhava, tempo do passado, isso era do passado. Não se aceita mais esse tipo de bullying. Isto é bullying, é tortura psicológica, é tortura física, inaceitável. Jeremias, e bom dia para Gabi Lerina. Oi, André. Oi, Jeremias. Bom dia para vocês. Olha, André, eu estou aqui entrando neste exato momento porque a gente estava conversando até agora com o advogado da família e também com a avó deste garoto de 18 anos. André, é inaceitável o barulho, André, as risadas. Mas o que é isso? 2021, olha, essas agressões são confirmadas e aconteceram, sabe aonde? Dentro do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, lá de São Gabriel, na fronteira oeste. Olha só, André, conversamos com a avó deste garoto, que ele considera como se fosse mãe dele e que foi a primeira pessoa que percebeu comportamento diferente no neto, André. Em março, era o grande sonho da vida deste menino de ingressar no exército. Então ele estava ali cumprindo um sonho dele, só que a partir de março tudo mudou. E a avó começou a observar, André, que o comportamento dele estava um pouco diferente. Começou a perguntar o que estava acontecendo, andava mais cabisbaixo, andava triste, mas ninguém sabia o que estava ocorrendo com ele. A avó chegou a imaginar, André, que seria alguma briga, algum desentendimento com a namorada dele. Agora, quinta-feira, sabe o que aconteceu? Ela estava muito desconfiada. Ela entrou no quarto do garoto que estava comendo uma fruta, quando de repente ela viu que ele estava se machucando, André. Estava muito chateado e estava se machucando com uma faca. Pensa só o desespero dessa avó. Aí ela disse que pediu para ele, quem sabe vai tomar um banho, né? Vai relaxar um pouco. Foi quando ela conseguiu pegar o telefone celular dele, André, e descobriu e conseguiu ter acesso a exatamente esse vídeo que nós estamos mostrando para vocês aqui na tela do SBT. Dessas agressões que ele vinha ocorrendo com ele, André. E segundo a avó, segundo o advogado da família, não seria só ele não, viu? Essas agressões seriam diárias ou então por várias vezes durante a semana e que o garoto, André, por óbvio, tá machucado, cheio de hematomas e emocionalmente bastante abalado. Ouçam só o que diz o advogado da família. Minha primeira preocupação foi encaminhar ele a um profissional da saúde, né, para que ele faça um acompanhamento médico, né. Essa foi a minha primeira preocupação, porque acredito que dentro provavelmente seja identificado um trauma, né, um estresse pós-traumático, né. Então ele tem que fazer um acompanhamento médico. 11h51, faltando 9 para o meio-dia. Inacreditáveis as imagens. Esse jovem de 18 anos, o sonho de entrar para o exército e assim que foi recebido por companheiros, por colegas ou por amigos. O exército vai investigar. Inclusive, nós já temos aqui uma nota à imprensa, divulgada agora há pouco pelo exército. Isto é inaceitável dentro de uma instituição como o exército. Inaceitável. Agressões físicas e emocionais. Está aí a nota. Nota à imprensa, Porto Alegre, 26 de julho de 2021. O Comando Militar do Sul informa que o comandante do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, com sede em São Gabriel, ao tomar conhecimento do vídeo que mostra agressões a um militar dentro de sua unidade, determinou a instauração de inquérito policial militar para apurar os fatos. Desde já, atenção, desde já, o Exército Brasileiro ressalta que não coaduna com este tipo de atitude e que o militar que sofreu a agressão e seus familiares estão recebendo toda a atenção e o auxílio necessário por parte do 6º Batalhão de Engenharia de Combate. De fato, o mínimo que se espera do nosso Exército Brasileiro. Agora, estas agressões. Primeiro, olha o que nos traz a Gabi. Não seria o único jovem a ser agredido. E mais, tem pelo menos 3 aí se divertindo, batendo e se divertindo porque eles estão dando risada. Eles estão rindo. Tortura emocional, psicológica. Inaceitável. E por isso o Exército está em cima. Vai investigar. E não pode ficar assim, Gabi.
Fora isso, pensa só na humilhação, né, André? Não bastam, claro, os hematomas, a dor que esse menino está sentindo, mas pensa só na humilhação. Ele estaria muito chateado também pela humilhação, porque esses vídeos viraram motivo de chacota nos grupos de redes sociais, no WhatsApp, nas redes. Pensa só, ficaram mandando esse vídeo dizendo assim, olha aqui tá apanhando, olha aqui como ele chora, olha aqui como ele não tá gostando. Pensa só a situação, um jovem de 18 anos que vê o seu sonho destruído, André. Essa história... Imagina 2021, André, por favor, né? Essa história de calouro de faculdade, pinta cabelo. Olha, pintar o cabelo até é o de menos, mas assim, ó, nos dias de hoje, chega. Vamos fazer algo positivo, então, para a sociedade, para a comunidade, como fazem muitas instituições quando os calouros chegam, né? Em universidades, por exemplo. Agora, dentro do Exército, dentro do quartel, numa instituição respeitada como é, o que passa na cabeça desses jovens que estão agredindo? O que vai acontecer ali adiante? E segundo as informações, e agora eu espero que essa investigação do quartel, se é que já não estava acontecendo, espero que essa investigação do quartel mostre quem são os agressores, quantos são os agressores. Isso que eu ia te trazer, André. Afinal de contas, são mais de 18 anos, estão muito cientes da própria responsabilidade, Gabi. Pois é, o advogado da família disse que o quartel já tem os autores, né, dessas agressões, que já está em cima desse caso e que está se debruçando para trazer soluções, trazer resposta dessa família, esse menino que está bastante chateado, machucado, não só hematomas do corpo. Você viu os hematomas, André? Que coisa horrorosa. Horrível. Mas pensa só o emocional, ele está afastado do exército, tá, André? Esse garoto de 18 anos está afastado e hoje saiu um laudo do psicólogo, que ele está fazendo um psicólogo e que já também o afastou por mais 30 dias porque ele está fazendo um tratamento. Esse menino, este guri, está traumatizado, André. Agora, não existe, gente, não existe isso do chamado batizado, né? Do calouro. Não existe mais isso. Isso André, já é inaceitável, Jeremias. A gente precisa registrar aqui que a nossa produção entrou em contato com o Exército para ouvir, para ter uma palavra, uma manifestação, e recebeu só a nota que tu já leu aí. Mas diante dessas cenas, diante do relato dos familiares, da licença desse jovem de 18 anos, o Exército deveria se manifestar de pronto. Não deveria só soltar uma nota. Ou existe alguma dúvida a respeito das imagens que a gente está vendo? Ou existe alguma dúvida? Não me resta dúvida diante da nota do Exército, mas ele deveria se manifestar de viva voz. O rapaz... Até porque, né, meninos, não é a primeira vez, né? E de acordo com a própria avó e também com o advogado, existem outras vítimas, outros meninos, outros jovens que também estariam passando. Agora, sobre essa situação, sobre esse tal de batismo, André, se chama de uma prática antiga chamada pacote. E eu não sei, não imagino o que é agressões que se chamam pacote. Pois é. Isso que diz ali em relação ao vídeo, foi o que ele relatou para a avó dele. Pois é, mas agora vai virar um caso de polícia. São jovens que têm mais de 18 anos ou têm 18 anos, vão responder sim pelos seus atos. Inaceitável imagens como essa, um ambiente... Aí eu fico perguntando, e os futuros candidatos para entrarem no Exército? Vão olhar imagens como essas aí e vão dizer o quê? Vou entrar no quartel para encontrar isso daí? Não! E o Exército, ele precisa, devido a estas imagens aí, porque elas foram divulgadas pelo visto por algum comparsa também, alguém que fazia parte do grupo, afinal de contas, alguém estava ali gravando, porque a vítima não conseguia nem gravar. Haja vista a quantidade de agressões, pois o Exército tem que ser exemplo também neste momento, para que não desestimule, muito pelo contrário, que mostre de fato como atua o Exército. E a gente conhece muito bem, sabemos da importância que tem o Exército para a vida toda de um cidadão, para a vida toda. O Exército é tão importante, vejam que em Israel até as mulheres fazem o Exército, 2 anos de Exército, porque o Exército prepara para a vida, prepara para o futuro. Disciplina, né, André? Disciplina, aprendizado, sobrevivência. E o que a gente encontra? Como a gente vê esses moleques irresponsáveis, criminosos, agredindo dentro do quartel. E veja que não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Escutem as agressões a este rapaz de 18 anos que aconteceu cerca de um mês atrás no quartel em São Gabriel.
e dê-lhe risada, não é? Dê-lhe risada e divertimento. André, vamos mostrar novamente os objetos que eles utilizavam. Me ajuda, né, André, a descrever esses objetos aí que eles teriam utilizado para fazer essas agressões, que de acordo com o próprio relato do garoto, a família se chama uma modalidade antiga, uma prática antiga de batizar os calouros do exército, chamada de pacote, mas eles utilizavam esses objetos que a gente está vendo aí, né, André? Lá está aí a imagem. E outra coisa, olha só, dentro do Exército, o Exército não combina, de fato não combina com isso. E mais uma vez eu ressalto, por isso que o Exército vai ter que ser exemplar também neste ato aí, para mostrar que não é assim que funciona lá dentro. Há muita gente perguntando, mas André, como que eles não sabiam disso? Bom, o Exército vai se posicionar. Como disse o Jeremias, emitiram uma nota dizendo que estão investigando. Talvez aqui adiante a gente consiga, né, saber se a investigação já estava acontecendo ou não. Agora, primeiro, aonde que isso acontecia? Em qual momento isso acontecia dentro do quartel? Qual era o espaço dentro do quartel que isto era, né, que isto acontecia? Será que a vítima não apresentava marcas? Será que alguém não observou isso do comando superior ali dos novatos dentro do quartel e isso já estava sendo investigado? Não sei. Somente o Exército vai poder nos responder isso. Ou se o Exército ficou sabendo a partir de agora que foi para as redes sociais. Nós também não sabemos. Agora, as imagens estão aí. O comando do Exército já se colocou, se demonstrou aí que está fazendo uma ampla investigação e é isso que a gente espera a partir de agora. Sim, o Exército mostrando disciplina também em atos como esse e, pelo visto, pelas imagens, isso não combinam em absolutamente nada no dever e no compromisso social que tem o Exército Brasileiro. Jeremias e Gabi. Vamos só repassar, então, esse caso aconteceu dentro do 6º Batalhão de Engenharia de Combate de São Gabriel, na fronteira oeste, que é uma referência para todo o estado, esse batalhão, hein, André? Vamos ouvir mais uma parte da entrevista que nós fizemos com o advogado da família desse jovem. A inteligência já tinha identificado, né? Até porque nas imagens dá para verificar perfeitamente quem são os militares. Na sexta-feira, pela manhã, que nos apresentamos, né, o requerimento, e ele já está tomando as medidas cabíveis. Gabi. Pois é, André. Então a gente vai trazer novamente o relato da avó desse garoto de 18 anos, que é o seguinte, viu? Ela é considerada como se fosse uma mãe para esse menino, esse jovem que mora lá em São Gabriel e que tinha um sonho, André, o sonho da vida dele era conseguir entrar e servir ao Exército Brasileiro. Isso aconteceu, ele conseguiu entrar no Exército, só que por enquanto, olha, a passagem dele está sendo marcada por essas cenas que nós estamos acompanhando e que são revoltantes. Ele teria passado por um batismo dos colegas, André, apanhando, André. Então, como foi que a avó, rapidamente, só pra gente relembrar aqui, como foi que a avó descobriu toda essa situação e resolveu trazer essa denúncia? Foi corajosa. Ela foi até o batalhão e trouxe essa denúncia, conseguiu um advogado para poder defender este jovem, que foi assim. Ela estava já desconfiada porque mais ou menos há um mês ele vinha com um comportamento um pouco diferente, mais agressivo e também mais cabisbaixo, não queria, estava de poucas palavras com a família, o que ele não costumava ser, André. E então, a avó achou que podia ser uma discussão com a namorada, quando na quinta-feira agora, ela entrou no quarto dele e ele estava se mutilando, André. Estava se machucando. Foi quando a avó conseguiu ter acesso ao celular dele e ela viu esses vídeos horrorosos e revoltantes, André. E que isso sirva de exemplo também. Depois nós voltamos a falar mais a respeito desse caso repetido. Aconteceu aqui em São Gabriel, região da Campanha, num local, por si só, o Exército, que deve ser um exemplo. E mais ainda, este quartel que é exemplo na região. Certamente o Exército não vai deixar assim. O Exército não vai permitir isso. E mais, outra coisa, aproveitando aqui esse momento, quantas instituições ainda os calouros são obrigados a arrecadar dinheiro na esquina, a fazer diversas tarefas? E onde é que estão os superiores desses casos, nesse momento, nesta história, como por exemplo o que aconteceu aí em São Gabriel? Nós precisamos ter uma resposta a isso também. Quer fazer brincadeira de calouro? Quer fazer brincadeira de novato? Então vamos fazer algo que seja consciente e para o bem de outras pessoas. Aí sim. Agora, sessão de tortura dentro do Exército, inaceitável. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre este caso também. E olha só, atenção, coloca a sirene porque teve uma mega operação. É uma mega operação e põe mega nisso.
Uma mega operação policial que transferiu mais 7 líderes de facções criminosas aqui do Rio Grande do Sul para presídios federais. 300 agentes, imaginem só, 300 agentes, 30 viaturas, aeronaves também foram usadas no comboio em toda esta movimentação. Agora a pergunta, mas André, quem são esses criminosos? Lucas Abate vai responder pra gente, não é mesmo? Lucas, boa tarde. Em seguida, Lucas. É assim, a nossa equipe se mobilizando, entrando de diversos locais para trazer informação para você. Mas daqui a pouco a gente vai saber com o Lucas, porque o Lucas acompanhou, está muito por dentro, sabe todos os detalhes desta mega operação. Ali os criminosos com olhos vendados, uma proteção policial, vejam só, helicópteros sendo usados. E nesse momento o voo já está em direção a presídios federais. Corpo de Bombeiros também participou desta operação. Aí o momento da saída do comboio da PASC, aqui da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, fazendo esta transferência de 7 criminosos para presídios federais. Em seguida, os detalhes desta operação. 12:04 agora. Van escolar, né? Aquelas caminhonetes, né, para levar as crianças para a escola? Não, essa aí não servia para isso. O micro-ônibus deveria ser usado para transportar estudantes? Sim. Mas o que carregava? 80 mil maços de cigarros contrabandeados, Gabi Lerina. O motorista fugiu da polícia. Fugiu da Polícia Rodoviária Federal. Não é a Gabi agora é o Jeremias Werneck, né, Jeremias? É, André, inacreditável essa cena, né? É inacreditável. Inacreditável. Mas a imagem de uma van escolar lotada de cigarro. Isso aconteceu na BR-293, em Santana do Livramento, André. A história é a seguinte, tá? A Polícia Rodoviária Federal, ela estava fazendo uma fiscalização e viu esse micro-ônibus passando, sinalizou para o motorista para ele reduzir. O motorista ignorou e fugiu por quase 5 quilômetros. Essa van, com placas de Lajeado do Bugre, não parou, até que os policiais encontraram ela abandonada e o motorista abandonou para fugir no meio do mato. Tá? E aí, a polícia, quando entrou na van, encontrou 80 mil maços de cigarro. O motorista, André, ele abandonou e sumiu. A polícia aí sumiu procurando. mesmo? Eu achei que tivesse encontrado. Não, tá desaparecido. Mas olha que rápido o rapaz, não, porque a carga dele, ele sabe que é grande e ele deu no pé, né? E dentro de uma Kombi escolar, gente, porque muitas são terceirizados, né? Terceirizados que prestam serviços, porque no interior do estado todos nós sabemos que essas vans, né? Antes era Kombi escolar, né? Aí depois... no meu tempo era Kombi. No teu tempo, meu também. O meu também era Kombi escolar. Depois da Kombi escolar surgiram as vans. E essas vans, elas são terceirizadas, pessoas que prestam serviço, porque no interior do estado, nas comunidades mais distantes, as crianças são buscadas em casa e levadas para as escolas. Só que esse aí resolveu usar a Kombi, né? A van escolar, o micro-ônibus, para fazer, portanto, o transporte de 80 mil maços de cigarro contrabandeados. Mas assim, 80 mil, tá aí a imagem, Jeremias, lotada. É impressionante essa imagem. A caminhonete lotada. Impressionante. E a estimativa, André, somando o valor do micro-ônibus, do veículo, com os cigarros apreendidos, é de que tudo isso aí tem um valor de quase R$500 mil. Pois é, e aí o rapaz se mandou, mas imagina o susto. Imagina o susto e a audácia, porque eu vou te dizer uma coisa, usando um transporte escolar para levar 80 mil maços de cigarro, quase R$500 mil, ou seja, contrabando, quer dizer, olha, é um desrespeito total em todos os sentidos. Quando viu a polícia, tentou escapar, mas não conseguiu, né? Pelo menos o micro-ônibus foi pego. Ele sim, até este momento não se sabe para onde foi. Pode ser que esteja no meio do mato nesse momento. Atenção, estou recebendo informação agora, o que houve? 12:07. Atenção, voltamos a falar sobre os 7 líderes das principais organizações criminosas aqui do estado, transferidos há pouco para outros presídios federais. Operação que começou ontem à noite, né? E encerra agora. E a partir desse momento, então, estamos aguardando, nós teremos uma coletiva de imprensa para explicar, né? A Secretaria de Segurança Pública vai explicar toda esta operação. O Lucas Abate já está no local onde vai ter esta entrevista coletiva e vai nos trazer em seguida outras informações. O Lucas já me ouve?
9. Boa tarde, Lucas. Oi, André. Boa tarde para ti e para todos que nos acompanham. A gente já fala aqui no Centro Administrativo Fernando Ferrari, onde daqui a pouco começa uma entrevista coletiva com todos os órgãos de segurança para detalhar essa operação, mais uma mega operação de transferência de presos, lideranças criminosas que são considerados os criminosos mais perigosos do Rio Grande do Sul para o sistema penitenciário federal. É mais uma fase dessa operação, André, a terceira desde o ano passado. Dessa vez, mais 7 líderes de facção foram transferidos. O que é a diferença do sistema federal, André? A gente traz aqui, eventualmente, quase toda semana praticamente, informação de criminosos que dentro do presídio ordenam crimes, homicídios, assassinatos, roubos e, enfim, toda a criminalidade sendo comandada de dentro da cadeia. A intenção do governo ao transferir esses presos é deixar eles completamente isolados. No sistema federal tem bloqueador de sinal, eles ficam sozinhos nas celas, as visitas não são tão frequentes e até mesmo o contato com advogados é bastante restrito. Então isso dificulta e isola bastante essas lideranças criminosas. André, uma operação começou ontem à noite. Bandidos que estavam em diversas casas, diversos presídios aqui do estado foram retirados, levados até a penitenciária de alta segurança de Charqueadas, e hoje pela manhã a gente acompanhou a saída em comboio desses 7 criminosos. Foram levados até o batalhão de aviação da Brigada Militar, foram reunidos lá e daqui a pouco, a informação que a gente está aguardando a confirmação por aqui, André, daqui a pouco um avião da Polícia Federal deve decolar com esses 7 criminosos para as casas de destino. Mais uma vez, deve ser mais de um local. André, são algumas penitenciárias federais que são espalhadas pelo Brasil e eles devem sair nesse voo, cada preso sendo deixado em sua penitenciária de destino. André, pelo menos um ano, tá? Que eles vão ficar isolados no sistema federal. É um prazo que pode ser renovado depois por mais um ano e é tudo isso que vai ser divulgado daqui a pouco aqui nessa coletiva de imprensa. Estamos no aguardo, também estamos buscando informação sobre quem são esses criminosos, mas que a gente tem são criminosos que envolvidos em homicídios, roubos e principalmente no tráfico de drogas. Um desses 7 também, André, já foi outra vez para o sistema federal, mas acabou retornando por conta de uma decisão judicial e agora, mais uma vez, está sendo isolado. Meio-dia e 10 minutos, nós estamos mostrando aí as imagens, agora de outras operações também que aconteceram desde o ano passado. A primeira foi em março, depois novembro e agora a terceira operação que está fazendo a transferência de perigosos homens, líderes que dentro das penitenciárias no Rio Grande do Sul conseguem comandar os crimes, né, pro lado de fora. Imagine só, o que a gente chama do escritório do crime. O que faz, então, a Secretaria de Segurança, junto com o governo federal, consegue a transferência. Hoje, pelo menos 7 presos estão sendo transferidos para presídios federais, onde, por exemplo, o sinal do celular não funciona. Diferente dos presídios aqui no Rio Grande do Sul, onde, evidentemente, todos nós sabemos, as autoridades sabem, que não é de hoje, da dificuldade de se conseguir, por exemplo, o bloqueio do sinal de celular nas casas prisionais no Rio Grande do Sul e, por isso, esta grande operação envolvendo 300 homens da segurança pública, 30 viaturas e também helicópteros para fazer, então, portanto, a transferência desses criminosos para outros estados. Gabilerina. Pois é, André, a gente sabe, né, que dá até para fazer um pix de dentro dos presídios aqui do Rio Grande do Sul, né, André? Porque, olha, os bandidos usam o celular de uma maneira indiscriminada. A gente já trouxe vários e vários relatos, apesar de que o governo do estado está tentando fazer algo, né? A segurança pública, a coordenação dos presídios tenta fazer algo para coibir, mas o que a gente mais sabe, o que é mais comum é celular circulando dentro dos presídios e também esses chefes, né, de quadrilhas comandando ações de dentro das penitenciárias. Quase sempre a gente mostra, quase todos os dias, ações da criminalidade dos bandidos e que da onde partem. Quem é que é o cabeça? Geralmente presos, né, André, que estão dentro das penitenciárias comandando todas as ações. Uma das vantagens, então, de transferir esses presos para essas penitenciárias
federais é o fato, você já disse bem, então, esse corte não tem celular, não tem acesso a nenhuma rede social, a nenhum WhatsApp, a nenhuma forma de ligação desses celulares, né? Não tem sinal para isso, e até as visitas, né, André? Também se afastam os familiares, então é difícil também para que eles possam circular com outras pessoas, e também até advogados, até mesmo a visita, uma consulta com os advogados de forma presencial é bastante restrita. Então, portanto, é muito importante esse movimento da polícia para poder afastar toda essa situação desses crimes, né? E que estão por trás aí, olha, é crime de assalto, é assalto a carro, é tráfico de drogas, tem tantos e tantos crimes que a gente cansa de mostrar aqui, né, André? Tudo comandado de dentro das penitenciárias. Muito bem, é isso aí, Gabi, é exatamente isso. E nós estamos acompanhando, é a terceira fase da Operação Império da Lei. Agora, 12h13, Império da Lei, o que significa, Lucas Abate? Olha, André, segundo a Secretaria de Segurança Pública, até nas outras vezes, Império da Lei significa que as autoridades vão tomar novamente a lei. André, começou movimentação por aqui para início da coletiva. A gente já vai se posicionar e já vamos trazendo ao vivo aqui os detalhes sobre essa operação. Tá bem, vai lá, Lucas, vai lá. O Lucas acompanhando nesse momento uma coletiva de imprensa em que nós teremos detalhes desta operação que já foi planejada há muito mais tempo, mas começou ontem à noite a de fato ser colocada em prática, envolvendo aí 300 homens da segurança pública aqui do Rio Grande do Sul, 30 viaturas. Eu vi pelo menos 3 aeronaves, 3 helicópteros, um da Brigada Militar, o da Civil e da Rodoviária Federal, né? E pelo menos eu vi esses 3. Mais o avião da Polícia Federal para fazer a transferência para estes presídios federais e um aparato que chama muito a atenção. Agora, o que fica evidenciado nisso, Jeremias, Gabi, uma das coisas básicas, a questão da comunicação dentro dos presídios. É algo que é possível, é algo sim que existe essa possibilidade de fazer, mas já foi dito por diversas autoridades, lembrando, isso não é de hoje, vem de muito tempo, chamando a atenção para isso, da dificuldade que se tem de fazer um bloqueio, né, nos presídios aqui no Rio Grande do Sul, um bloqueio de celular. É o que eu sempre digo, vai fazer uma viagem para o sul do estado, para o norte, para a praia, tá na rodovia, estraga o teu carro, tu precisa chamar um socorro, o celular não funciona. Mas de dentro da cadeia é impressionante, os presos conseguem se comunicar. E aí, esta operação que vem acontecendo, como dissemos, desde a noite de ontem. Jeremias e Gabi. Ô, Gabi, só para a gente ter uma ideia dessa mobilização das imagens aqui, o André estava falando dos helicópteros, eu tenho informação aqui de que o comboio, só o comboio, foi formado por 3 viaturas do BOP, tá? 15 motos e mais viaturas de apoio da Brigada Militar. Tá? Uma viatura da COR e da Polícia Civil, 8 viaturas da SUSEP, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e uma viatura da Polícia Civil. É um grande aparato porque é uma questão muito sigilosa também, né, André e Jeremias? Imagina transportar, retirar esses chefes aí de grandes quadrilhas aqui do Rio Grande do Sul para fazer todo esse trânsito. Isso requer uma grande operação de segurança e, todo mundo quieto, sigiloso, né? Inclusive, depois a gente confirma, se vocês puderem olhar aí o material, mas me parece que, eu não sei se foi um tanque ou um blindado do Exército também foi usado nesta operação, em seguida, se a gente puder confirmar. Enquanto isso, o Lucas está se posicionando, o Lucas Abate se posicionando, onde acontece, daqui a pouco, acontece uma entrevista coletiva detalhando toda esta movimentação e esta operação de transferência destes 7 dos mais perigosos criminosos para presídios federais, onde são presídios muito bem estruturados, isolados, sem condições de comunicação. Esse é o objetivo, portanto, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, isolar estas pessoas para que não se comuniquem mais, né, com os seus liderados. Está nesse momento, como eu disse, o Lucas acompanhando a coletiva. Em seguida vai trazer outros detalhes para a gente e também informações. Agora, 12h17, um recado muito importante neste Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. Defender os médicos
é defender a saúde. Muito bem, atenção, voltamos a falar sobre a mega operação que começou ainda na noite de ontem e segue, continua acontecendo para a transferência de 7 líderes criminosos transferidos do estado do Rio Grande do Sul para presídios federais. Coletiva de imprensa nesse momento acompanhando o Lucas Abate. Estão se posicionando nesse momento, nós vemos aí todos os líderes, ainda ninguém falando, mas estão preparando ali a sala de imprensa. Coloca um pouquinho a imagem da sala de imprensa, onde nós vamos acompanhar em seguida. Coloca a imagem ao vivo, está aí, portanto, todos estão se posicionando. O Coronel Marcelo Frota, da Secretaria de Segurança Pública, o Superintendente da SUSEP, José Giovanni de Souza, e o Lucas Abate está acompanhando, deve começar em seguida, não é mesmo, Lucas? Isso, André. Em seguida já deve começar a entrevista coletiva por aqui. Todos os chefes dos órgãos de segurança, tanto da Polícia Civil, da Secretaria, outras vinculadas também como a Polícia Federal, Brigada Militar, já estão por aqui. Na sequência, o Coronel Marcelo Frota, que está representando a Secretaria da Segurança Pública, já que o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior não está por aqui. Então, na sequência, o Coronel Marcelo Frota já deve abrir a coletiva de imprensa por aqui. Também está presente na mesa o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Rauch, também que vai dar os detalhes de como foi organizada toda, como foi arquitetada toda essa mega operação, André, que resultou na transferência de 7 criminosos. A gente está no aguardo também de informações por aqui, e isso deve ser divulgado ao longo da coletiva, sobre o perfil desses criminosos. Se sabe até o momento que são bandidos envolvidos com tráfico de drogas, homicídios e também com roubos, mas as penas, os perfis e também quem são esses criminosos, isso não foi divulgado até o momento. Ainda não começou. Estamos aguardando aí o início, portanto, da entrevista coletiva das autoridades da segurança pública. Lembrando que essa operação começou a noite de ontem, colocar em prática, né, Jeremias? Porque ela estava sendo planejada há mais tempo. Operação que começou ontem à noite e segue acontecendo agora pelo ar, onde estão sendo transferidos estes 7 criminosos de alta periculosidade para presídios federais. E por isso agora, então, os responsáveis pela segurança pública no Rio Grande do Sul devem falar em seguida para explicar detalhes desta operação. Jeremias. André. Diga, Gabi. Deixa eu trazer uma informação aqui junto para trazer informação junto com o Lucas, ajudar também. Recebo aqui uma fonte me informando que do grupo de detentos enviados para essas penitenciárias para fora aqui do Rio Grande do Sul, penitenciárias federais, desses 7, apenas 1 está retornando e os demais estão indo pela primeira vez. Isso é um pouco do perfil, né, que o Lucas trouxe, que daqui a pouco vai ser mais detalhado aí na coletiva de imprensa dos órgãos de segurança, mas já sabemos então de que dos 7, 1 está retornando e os outros 6 indo pela primeira vez. Aí, agora sim, eu acho que vai começar André. A entrevista coletiva. Consegue falar ainda, Lucas? O Lucas está acompanhando lá na sala de imprensa. Isso. Diga aí, Lucas. Na sequência que já vai iniciar a coletiva de imprensa por aqui, André, mas trazer essa informação, completar a informação que foi trazida pela Gabi Lerina sobre o retorno de um desses criminosos. Apenas um desses 7 está retornando para o sistema prisional. Foi alguém que retornou ao Rio Grande do Sul por conta de uma decisão judicial, mas houve um novo entendimento agora de que esse criminoso precisava ser novamente isolado em penitenciária federal. Tem alguns nomes aqui até que a gente buscou, e André, agora está chegando o comandante também da Brigada Militar, então certo por isso que teve esse pequeno atraso no início da coletiva, logo ele vai se posicionar e já deve iniciar a coletiva. Mas tem alguns criminosos, André, que foi especulado o nome, líder de uma das maiores facções aqui do Rio Grande do Sul, que já esteve isolado, retornou recentemente, é uma pessoa de alta periculosidade, inclusive já saiu pela porta de frente da penitenciária de alta segurança uma vez, saiu pela porta da frente num erro de sistema. Se apurou, a gente buscou informação se ele estaria entre os enviados e ele não está, André. Então são criminosos que logo a gente vai ter os detalhes aqui sobre o perfil deles. Meio-dia, 22 minutos, nós estamos acompanhando ao vivo uma entrevista coletiva sobre uma mega operação que aconteceu da noite de ontem e segue nesse momento porque 7 dos mais perigosos criminosos do Rio Grande do Sul sendo transferidos para presídios federais. Operação envolvendo 300 homens da segurança pública, mais de 30 viaturas, helicópteros, uma mega operação para esta transferência,
que começou, né, em presídios aqui no estado, se concentrou na PASC, em Charqueadas, e depois o comboio até o local onde decolou a aeronave da Polícia Federal para esses presídios. Lucas. Iniciando a coletiva agora, primeiras informações com o Coronel Marcelo Frota, que representa a Secretaria de Segurança Pública, e a gente já pode ouvir a partir de agora. Serviços penitenciários e socioeducativos, nosso superintendente da SUSEP, o superintendente José Giovanni, o nosso chefe, está na função de chefe da Polícia Civil, em face das férias da doutora Nadine, o subdelegado Fábio Mota Lopes. Nós estamos ajustando aí o áudio para que tenhamos melhor qualidade. Acho que agora melhorou um pouquinho. Enquanto isso, Jeremias, tem outras informações também, né? Essa operação, André, ela está mobilizando 12 instituições estaduais e federais. No Rio Grande do Sul, além da Secretaria de Segurança, atuaram também a Brigada Militar, a Polícia Civil, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, Corpo de Bombeiros, a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, o Ministério Público, o Poder Judiciário e pela União, além do Departamento Penitenciário Nacional, também somaram os esforços aí a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Vamos tentar mais uma vez ouvir, porque o som ele vem da caixa, é distribuído pela caixa de som e também com a máscara um pouco de dificuldade. Vamos tentar mais uma vez. A presença de todos e dizer muito rapidamente, até para nos colocar à disposição assim, de perguntas e oportunizar também a fala do secretário Mauro, que nós desencadeamos hoje pela manhã o império da Lei 3. O império da Lei 3, ela precisa ser entendida num contexto do RS Seguro, que é esse programa transversal, estruturante, que tem início em fevereiro de 2019, no início do governo Eduardo Leite e Dr. Ranulfo. Tem como premissas a questão da inteligência e da integração, como todos os senhores sabem, e também investigação e também investimento qualificado, mas integração e inteligência são as duas premissas que estiveram de maneira muito forte hoje pela manhã e desde, enfim, do planejamento da Império da Lei 3. Junto também com essa questão da integração, nós temos os dois eixos do RS Seguro, que é o eixo do combate ao crime, combate à criminalidade e também o eixo do sistema prisional. Então, o programa RS Seguro apresenta 4 eixos, mas estes dois, por excelência, no dia de hoje, durante essa operação, eles têm uma participação maiúscula. Nós reunimos 12 ações, portanto, o sistema de justiça criminal, no nível federal e no nível estadual. Como os veículos de imprensa podem perceber, aqui da Polícia Teve uma falha no microfone, nós estamos acompanhando a entrevista coletiva, agora trocaram o microfone. Com a provocação também. A apresentação dos detalhes da Operação Império da Lei 3, que está transferindo 7 criminosos de alta periculosidade para presídios federais. Então aí as apresentações iniciais, a explicação, né, de alguns pontos a respeito do RS Seguro, hoje centralizado na criminalidade e também no sistema prisional, portanto a transferência desses 7 homens extremamente perigosos, ou seja, pessoas que atuavam de dentro da cadeia para liderar o crime do lado de fora. E por isso a necessidade de transferência para um presídio federal, um presídio com isolamento absoluto, tanto de contato com pessoas, advogados e até mesmo contato por celular, quer dizer, é isolamento absoluto e total. É a terceira vez que acontece essa operação, a primeira foi em março do ano passado, depois novembro e agora, portanto, 7 criminosos sendo transferidos, operação que iniciou ontem à noite, envolvendo 300 homens, pelo menos 30 viaturas e 12 instituições públicas. Lucas. E até uma informação sobre as outras operações que já foram realizadas da Império da Lei, é a terceira fase. Somando as duas outras partes, 27 presos já foram isolados. Alguns, claro, já retornaram ao longo desse tempo, mas agora, somando esses 7 presos, um total de 34 criminosos que foram levados para o sistema prisional, pelo menos desde março do ano passado. Lembrando que no governo anterior também, pelo menos 2 grandes transferências foram realizadas desde 2019
2017, também isolando alguns criminosos, e esse isolamento, essa transferência para o sistema penitenciário federal é o que é apontado pelas autoridades como um dos principais motivos para a grande redução dos índices de criminalidade. A gente vai lembrar que em 2015, 2016, o Estado viveu uma grande crise na segurança pública e que a partir de 2017 os números começaram a cair. E é justamente essa transferência que é apontada como um dos principais motivos. Uma dúvida: desses 34 presos que chegaram, foram transferidos para presídios federais, alguns já retornaram. Se for possível, quando conseguir confirmar quantos estão hoje em presídios federais, junto com esses 7 que estão sendo transferidos hoje. Ou seja, de 34 ao todo nessas 3 operações, quantos ainda permanecem em presídios federais, contando com esses 7 de hoje? Se for possível a gente ter uma ideia desse número, seria importante, Lucas. André, tem uma informação que a gente pode perguntar aqui ao longo da entrevista coletiva que está em andamento agora, mas nas outras vezes que foi consultado, o Estado disse que é um número difícil de fazer um levantamento, porque se fala, a gente acompanha essas grandes operações, mas por vezes, isoladamente, algum preso, 1 ou 2, também são levados ao sistema penitenciário federal, assim como eles também retornam aos poucos. Então é um balanço um pouco mais difícil de se fazer nesse momento para ter certeza. Por isso que foi divulgado um total de 34, agora com esses 7, 34 isolados desde março do ano passado. Alguns, claro, retornaram já para o Estado, como é o caso desse, que hoje, mais uma vez, está voltando para o sistema federal. Bom. Agora quem fala por aqui, André, é o secretário Mauro Rauch, que é o secretário da Administração Penitenciária. Vamos ouvi-lo então. Então, dizer que é muito importante, que toda essa integração realizada por todas essas forças de segurança e do sistema de justiça que permitem com que a gente trabalhe bem, trabalhe de forma eficiente, de forma segura, garantindo. Muito bem, o Lucas está acompanhando e a gente volta em seguida com outros detalhes desta mega operação, a terceira operação Império da Lei, que acontece ainda. Começou na noite de ontem, fazendo a transferência de 7 criminosos para presídios federais. Meio-dia, 29 minutos, 13 graus é a temperatura. Coloca a sirene e a imagem de dentro de um quartel, aqui na fronteira. Agressões dentro de um quartel. Um jovem, 18 anos. O sonho dele era ir para o quartel. Só que ele não esperava que assim fosse recebido por ser calouro, por ser novato. Foi agredido. E mais de uma vez, fisicamente, psicologicamente. Essa imagem que está revoltando a todos. E nós temos já a informação, uma nota do Exército, do Comando Militar do Sul, que está fazendo uma sindicância para verificar. Primeiro, e é importante a gente saber isso, será que a partir deste caso, outros casos não vão aparecer? Será que outros jovens não vão procurar, e vão denunciar que também foram agredidos? Importante nesta sindicância saber quem são os agressores. Quem são esses agressores e quantos são? E mais, algum superior tinha algum conhecimento? Desde quando isto vinha acontecendo? E é claro, a punição para todos. Todos respondem, todos respondem pelos seus atos, todos são maiores de idade. E é nesse momento, mais uma vez, que o nosso exemplar Exército Brasileiro vai poder apresentar para a sociedade o resultado desta investigação, desta investigação que acontece dentro do quartel de São Gabriel. Gabi? Pois é, que já está em curso, de acordo com a própria nota, enviada pelo Exército, ou seja, já começou essa investigação, essa apuração interna para determinar exatamente e responder a essas suas dúvidas, André, que é a dúvida de todo mundo. Estou conversando com vocês aqui, não paro no celular de receber pessoas, internautas, pelo Instagram, pelas outras redes sociais, me perguntando, gente, mas como assim? No Exército, o nosso Exército Brasileiro, aquele que nós temos tanto orgulho dessa corporação, dessa instituição do país, pois é. E Gabi? Esse caso aí aconteceu rapidinho, no 6º Batalhão de Engenharia de Combate, lá de São Gabriel da Fronteira Oeste. Só que é o seguinte, e aí, mais uma vez, o Exército vai ser muito importante, Jeremias, porque não vai ser 1, 2 ou 3 que vão sujar a imagem do Exército Brasileiro, não. De jeito nenhum.
Muito pelo contrário. E o próprio Comando Militar do Sul e mesmo o Comando do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, com sede em São Gabriel, não vão permitir isso. Não vão permitir. É a imagem do Exército Brasileiro. É a imagem do Exército Brasileiro. É, verdade. Pelas experiências que a gente tem, né, de casos que acontecem, que envolvem o Exército, isso não vai passar, né, André? Isso tem que ser respondido. Questões precisam ser respondidas, dúvidas. Por quê? Mas como assim? Meu Deus, 2021, esse jovem, 18 anos, era o sonho dele servir ao Exército Brasileiro. Começou agora em março e já passou por uma experiência dessas horrorosa. Além das agressões, os hematomas que ficou pelo corpo desse jovem, André, também traumas psicológicos. Ele está em tratamento psicológico neste exato momento, está afastado do Exército para poder cuidar um pouco da mente, fora a humilhação, André. O vídeo foi gravado, a gente vê aí, ó, os colegas estão rindo, e esse vídeo foi postado em redes, em grupos que ficam rindo dele, André. Ele está com vergonha dessa humilhação, trauma psicológico, físico e humilhação. Esse jovem está se sentindo humilhado e nós conversamos com o advogado da família. Vamos ouvir mais uma vez um trecho sobre o que ele fala sobre essa situação. Minha primeira preocupação foi encaminhar ele a um profissional da saúde, né, para que ele faça um acompanhamento médico, né. Essa foi a minha primeira preocupação, porque acredito que dentro provavelmente seja identificado um trauma, né, um estresse pós-traumático, né, então ele tem que fazer um acompanhamento médico. Não é só o estresse, né? Não é só a agressão física, a coisa é muito mais que isso, é muito mais grave. Inclusive o desânimo desse jovem de 18 anos, o desânimo que ele estava vivendo, eu nem quero repetir aqui, a avó encontrou ele dentro do quarto, assim, total desânimo pela vida. Isso realmente não vai ficar assim, não pode ficar assim. Até porque nós temos quantos e quantas crianças, né, adolescentes, cujo sonho é ir para o quartel, e eu acho que ir para o quartel, sabe, é muito importante para a formação do cidadão. E por isso o Exército vai responder, vai ter que responder à altura para não deixar atitudes como essa interferirem, né, em pessoas que querem, jovens, futuros jovens que querem ir para o quartel ou algo assim, ou na própria imagem do Exército. Não vai, o Exército não vai permitir, o Exército não vai permitir, certamente haverá punição neste caso aí, e mais do que isso, que esse jovem, tá, ele receba toda a atenção, e assim que diz o Comando Militar do Sul e a própria família estão recebendo, e que continue recebendo apoio, que se recupere dessa tortura que ele passou dentro do quartel em São Gabriel. Muito bem, voltamos a falar sobre a operação que aconteceu na noite de ontem e ainda segue a transferência de 7 presos para presídios federais. Entrevista coletiva neste momento, ao vivo, vamos acompanhar um trecho. Poderia acrescentar muito rapidamente Coronel que Marcelo Frota, da Secretaria de Segurança são Pública. Acompanhados a partir de relatórios de inteligência, tanto da própria Superintendência de Serviços Penitenciários quanto da Polícia Civil, que encaminha ao Ministério Público e que formula, então, o pedido dessa transferência. É todo um trabalho, são relatórios, é todo um trabalho de acompanhamento, é todo um trabalho de inteligência que faz com que, somado o comportamento interno, a liderança interna, com aquela liderança que ainda exercem nas organizações criminosas às quais pertencem, é que determina, portanto, essa transferência, essa colocação. É por isso que eu disse de maneira muito firme no início da minha fala que eles próprios é que carimbam o passaporte ali através da conduta, através, enfim, desta condição remitente, digamos assim, em relação à conduta criminosa. O Lucas Abate está acompanhando. André, no momento a gente acompanha aqui a pergunta dos colegas de imprensa na coletiva e na sequência também a gente faz uma pergunta ao vivo aqui para os participantes da mesa. Agora o superintendente da SUSEP, José Giovanni de Souza, vai responder o questionamento. Bom, inicialmente, cumprimentar o secretário Frota, o secretário Mauro e os demais presentes. Lucas, quando possível, nos conte um pouco quem são esses 7 presos. Basicamente, a medida adotada é para deslocar esses indivíduos, né? Jeremias, já tem essa informação, Jeremias? Tem algumas informações aqui, viu, André? A informação que a gente recebeu é que 3 dos transferidos vão para Mossoró, no Rio Grande do Norte. 4
para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e esses estão envolvidos em 34 homicídios diretamente aqui no Rio Grande do Sul, tá? Sem contar crimes indiretos das organizações criminosas. A outra informação, 72 presos remetidos para o sistema federal desde sempre, desde esse acordo com a União. 40 presos estão lá ainda, contando esses 7 com essa transferência, essa operação de hoje, tá? Um preso estava em Bagé e o outro estava em Passo Fundo. Portanto, a operação que começou, como eu disse, na noite de ontem. Claro que o planejamento há mais tempo, começou na noite de ontem e ainda acontece, portanto, a transferência desses 7 homens do Rio Grande do Sul para presídios federais, aí relatados pelo Jeremias Werneck e Lucas Abate. A gente acaba de ter acesso ao nome desses 7 presos. Na sequência, eu trago as informações sobre eles. Mas que eu estou olhando aqui enquanto a coletiva de imprensa está em andamento, André. Tem criminoso da cidade de Caxias do Sul, condenado a 76 anos de prisão. É o Adriano Noronha, conhecido como Véio. Na sequência tem o Shaolin, 49 anos de prisão. E ao longo aqui da SBT Rio Grande, André, a gente pode trazer as informações sobre esses criminosos. Mas as penas que a gente está lendo por aqui, André, penas que passam aí somando, né, mais de 100, 200 anos de prisão. Nossa. Para ver se na sequência a gente consegue fazer uma pergunta aqui ao vivo na coletiva de imprensa para trazer as informações, as dúvidas que vão surgindo aqui ao longo da SBT Rio Grande. Certamente, estamos aí acompanhando os detalhes da operação que começou ontem à noite, a operação de fato, e ainda segue levando estes 7 criminosos para presídios federais do Brasil, sendo transferidos aqui do Rio Grande do Sul. Em seguida trazemos outras informações. Aliás, em seguida também vamos falar, pode voltar a imagem aqui para mim, do frio. Em seguida temos informações do frio, granizo, muito estrago pelo Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente... Olha aí, escuta aí. Ó o barulho, ó o barulho. Olha a quantidade, gente, a quantidade de granizo. Prejuízo em muitas lavouras. Olha a produção de morango aí do rapaz. Olha ali a quantidade de gelo que caiu, né? Ali do plástico de proteção dessa produção de moranguinho. Isso foi em Sananduva. Sananduva, um dos municípios mais prejudicados. Tanto é que a prefeitura abriu uma inscrição pela internet para o pessoal solicitar ajuda. Haja vista a quantidade de pessoas prejudicadas por causa do granizo. E agora, depois do granizo, o que vem? O frio intenso. Em seguida, trazemos informações. 12h40, faltando 20 para 1 da tarde. Um recado da operadora TIM para você. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Coloca aí, DJ. Todo mundo dançando, né? Eu tô vendo. A operadora TIM está com uma novidade que é isso mesmo, a música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis, são milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo, TIM Pré-Valsa. É o estilo que você escolher. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a música com anúncios. Ó, vamos fazer um teste aí, para aí um pouquinho. A pessoa está ouvindo a música e de repente corta o som. Ah, não, que sem graça. Põe de volta aí, porque com a TIM é diferente. Todas essas vantagens sem você pagar nada mais com o TIM Pré-Top. A música não para. E é claro que nem você que fica dançando o tempo inteiro. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. 8 GB para curtir muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Quem compara, vem para a operadora TIM. TIM, imagine as possibilidades. É só dançando pra gente se esquentar com esse frio todo que está chegando ao Rio Grande do Sul. Mas é muito sério e muito preocupante. Porque antes da chegada do frio mais intenso, uma tempestade de granizo atingiu muitos municípios na noite de ontem, né? Por exemplo, 3 de maio, no noroeste aqui do estado. Não foi uma chuva de granizo, foram 4 de acordo com a prefeitura. Tudo entre 7h30 e 10 horas da noite. Teve também vento forte e chuva. Felizmente, ninguém ficou ferido e nem precisou sair de casa. Agora põe a imagem de Sananduva. Em Sananduva, muito granizo. A gente percebe aí nas fotos e imagens o tamanho de algumas pedras de gelo que assustou muita gente.
Falei há pouco e vou repetir. A Prefeitura abriu inscrições, tá ali, lá na internet da Prefeitura de Sananduva, o pessoal solicitar a proteção para o telhado. Olha essa produção ali de morango, muita produção estragada. E assim, o produtor investe, cuida, molha e de repente vem a chuva de granizo e põe tudo abaixo. Os bombeiros estimam que aproximadamente 500 casas ficaram danificadas e lonas estão sendo distribuídas para quem precisa. E tem um Cusco ali que chega a ficar assustado, sem entender o que está acontecendo. Cadê o Cusco? Tá, Aí o Cusquinho, olha ali o cãozinho policial. A carinha de triste assim, pô, o que está acontecendo aqui? Essas bolinhas brancas caindo que não para. Isso em Sananduva, gente, Sananduva. Vamos para Getúlio Vargas, no norte do estado. 300 casas foram atingidas. Olha aí a imagem, gente. A imagem parece neve. Neve, isso é um perigo para andar, passar de carro aí por cima, se escorrega, um perigo grande. Getúlio Vargas, muitas casas, né? Temos aí o número de quantas casas que foram danificadas pela chuva de granizo, é que as prefeituras estão ainda fazendo levantamento, né? E essas residências atingidas ficam na área urbana do município. O município tem em média aí 16 mil habitantes. De acordo com a prefeitura, foram distribuídos cerca de 10 mil metros de lonas. Não há informações de pessoas feridas até agora, ao menos isso. Mas Getúlio Vargas vai decretar situação de emergência ainda nesta terça-feira. E há pontos da cidade, também no interior, que estão sem luz, né, por causa deste vendaval aí de granizo. E a 5 quilômetros de Getúlio Vargas tem o município de Estação, também muito granizo. De acordo com a Defesa Civil, 9 casas ficaram danificadas por causa da chuva de pedra, ainda que foi pouca, né, mediante toda a situação e o tamanho dessas pedras de gelo. Isso foi lá por volta de 11 da noite. Percebam o chão, branco como se tivesse neve. Percebam a situação. Isso, como eu disse, em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Bom, e agora, como é que vai ficar o tempo daqui para frente? O sol já voltou, em Porto Alegre tem sol, Porto Alegre tem sol, mas agora vem o frio. E essa onda de frio nos traz a reflexão, como ajudar quem não tem como se aquecer. E vão ser vários dias de frio intenso. Aqui em Porto Alegre, o gigantinho que você está vendo aí na imagem, ele está sendo preparado para receber pessoas em situação de rua. E a Gabi Lerina tem informações, Gabi. Não é a primeira vez que acontece, né? Eu acho que foi o ano passado, há uns 2 anos. Gente, 2 anos. Eu acho que já faz no ano passado ou no outro. A gente já nem sei. Com essa pandemia, algumas coisas a gente se confunde. Mas não é a primeira vez que acontece, acho que já faz uns 2 anos. Em outras oportunidades já aconteceu. E é importante que tenha, porque o gigantinho vai receber pessoas que estão nessas condições de rua, porque a gente vai ter muito frio pela frente, Gabi. Pois é, André, geralmente acontece lá no Tesourinha, né? Mas ele é tão pequenininho que dessa vez, mais uma vez, a prefeitura decidiu fazer essa ação de solidariedade dentro do gigantinho, que todo mundo sabe onde fica juntinho ali do Esporte Clube Internacional. Pois é, uma ação muito bonita e que é feita de muitas e muitas mãos, André. Por exemplo, as camas, vão ter camas, são 100 vagas. Camas que foram doadas pelo Exército, tem também kits de higiene como sabonete, escova de dente, toalhas de banho que vão ser entregues para essas pessoas. Claro, moradores de rua, pessoas que precisam desse auxílio, que estão passando frio, fome, então também vão ter refeições e vão ter doações de agasalhos. Pensa só, olha só que situação, né? Que essas pessoas vão passar uma noite hoje muito, muito gelada. Para sexta-feira, André, a previsão de apenas 2 graus aqui em Porto Alegre, então essa ação vem em excelente hora, eu não tenho dúvidas sobre isso. E nós temos... Agora também, além dessa ação aqui de Porto Alegre, André, tem a Defesa Civil, que já arrecadou 570 mil peças de agasalhos, de roupas, só que precisa mais, né, André? Então a gente faz um apelo através da Defesa Civil para a doação destes abrigos, enfim, dessas roupas. Vamos ouvir. O nosso estoque, ele não é muito grande porque ele tem uma bastante rotação. Na mesma medida que ele está entrando, ele já passa por uma quarentena, passa pela triagem, nós já destinamos para as entidades e municípios. A gente faz um apelo que a comunidade intensifique as doações.
Pois é, isso é importante porque nós vamos ter em muitas cidades, além do frio, o vento. E aí a sensação térmica, ela cai muito, cai muito. E por isso é importante a colaboração de todos. Eu aproveito e eu vou pedir... Às vezes as pessoas querem colaborar, não sabem como. Eu vou dar uma dica muito fácil, muito simples. Já vimos a Defesa Civil pedindo ajuda. Então, tem uma campanha da Polícia Rodoviária Federal, Estrada Solidária. Olha só que interessante. O objetivo é arrecadar alimentos para ajudar as famílias atingidas, né, por toda essa situação de pandemia e de frio. Essa campanha vai até agosto. Então, assim, ó, as doações de alimentos, roupa, cobertor, qualquer horário, dia da semana, incluindo sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia. Aonde, André? Nas unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal, Eldorado do Sul, Camaquã, Pantano Grande, qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal, no Brasil, inclusive. Então, aí, mais uma iniciativa. Pessoal, passa ali, chega ali no posto da Polícia Rodoviária, faz a entrega e está resolvido. E a Polícia Rodoviária Federal, nesta importante iniciativa, fazendo aí, colaborando e muito com as pessoas que estão precisando. Arroz, gente, feijão, agasalho, o que for possível, mesmo que seja pouco. Eu não vou largar 1 quilo de feijão. Vai, larga. Eles estão arrecadando em todos os postos da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Então, por favor, temos aqui Camaquã, Pantano Grande, temos a de São Leopoldo, Eldorado do Sul, nossos amigos de Eldorado do Sul da Polícia Rodoviária Federal aguardando a sua colaboração. Colaboração para tanta gente que está precisando, não só frio, mas que está com fome e precisa de ajuda. Tá aí, obrigado então à Polícia Rodoviária Federal, a gente vai continuar falando, é uma campanha que vai pelo menos até agosto, mas assim, é muito simples, gente. Para ali num posto da Polícia Rodoviária e faz a sua doação. 12h49, o Brasil disparou no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos. Você vai ver em seguida. E ainda, protesto no Grêmio? Teve no estádio do Inter, não foi? Hein, Matheus? Teve no do Inter e agora no Grêmio? Ixa! Depois do intervalo a gente traz os detalhes, é rápido o intervalo. Fique aí, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h53. Anota aí na agenda, porque hoje à noite tem muita ação com Jack Chan em Espião por Acidente. No Cine Espetacular, Buck Ewing, um vendedor de aparelho, levava uma vida pacata até o dia em que testemunhou um assalto. Sua fama de herói despertou a atenção de um misterioso detetive, o que fez traficantes coreanos e turcos também se interessarem por ele. Então não perca! Espião por Acidente hoje, 11h15 da noite, aqui no SBT. 12h54, está na hora de falar de esporte. E hoje já temos jogo do Grêmio de novo, pela Copa do Brasil contra o Vitória nas oitavas de final. Será que dá para ficar otimista com uma vitória, Matheus Schenck e Jeremias Werneck? Parabéns pela voz ali impostada. Quando eu crescer, eu quero ter uma voz dessa. Locução de filme. Importante. Mas é bom brincar um pouquinho com a voz, né? Eu sempre quis ser locutor de chamadas. Eu também. Então, vamos brincar, vamos falar bastante sobre a voz do André. Porque é o seguinte, eu ia chegar aí, Jeremias. Mas sempre tem que ter o Schenck para estragar, né? Vai lá, Schenck. Poxa, é no ar, né? É de graça, é 0800. Richard, vamos tentar botar um pouco de seriedade. Vamos colocar a escalação do Grêmio para hoje à noite contra a equipe do Vitória. Jeremias Werneck, podemos ficar otimistas com o time gremista que vai a campo hoje ou é mais uma noite de possível pavor? Não, otimismo. 11 entrarão em campo. Ok. Não, mas falando sério, é uma escalação que tem muitos desfalques, né? Tem muitos problemas. A presença do Jeromel, ela não está garantida. Então, assim, é um jogo fora de casa. O Vitória é Série B, mas o Vitória eliminou o Inter e a Copa do Brasil é o prato de comida do Vitória. Não vai ser um jogo fácil e a gente pode esperar fortes emoções. Aliás, você falou que o Vitória é Série B, o Vitória é 15º na Série B. É um dos piores times da segunda divisão. Então, o Grêmio não pode desperdiçar essa chance de, pelo menos,
conseguir uma boa vantagem para o jogo de volta aqui a semana que vem. Para isso tem novidades, a gente tem aí na tela para você algumas novidades do Grêmio. O Jeromel está de volta, como falou o nosso Jeremias Werneck, mas não é garantido que ele seja titular. Por outro lado, tem sim problemas. Dá o play aí, Richard. Os problemas do Grêmio estão na próxima tela. Douglas Costa, Diego Souza, Kahneman e Rafinha. Todo mundo fora, ou por lesão, ou por prevenção para não piorar uma lesão. Jeremias, uma curiosidade, o Douglas Costa é grave porque ele saiu manquitolando no sábado, né? O Grêmio diz que o Douglas Costa tem o popular desconforto muscular. Ou seja, se ele jogar, vira uma lesão, se ele não jogar, pode passar. Entendi. Né? Complicado. Mas vamos ver, né? Falando em complicado, o que é complicado mesmo a gente vai mostrar agora. Teve protesto ontem no embarque gremista para Salvador, Jeremias. O maluco ali tentou segurar o ônibus, ele tentou segurar o ônibus com as mãos. Será que ele é o Dr. Banner, aquele do... Não, olha, totalmente desnecessário, né, Jeremias? A gente já viu no início da semana também o Inter tendo cenas assim de protesto na chegada a Porto Alegre, agora o Grêmio indo para Salvador também com protesto. Não melhora o clima de jeito nenhum, né, Jeremias? Não, o Grêmio tá saindo de Porto Alegre, mas na bagagem vai toda essa pressão aí, né? É verdade. Olha essa cena aí, Schenck. Aí os jogadores vão descer, eles começam a ser ofendidos, né? Ameaçados. Não é assim que o Grêmio vai jogar tranquilo contra o Vitória, seja hoje, seja semana que vem, porque é mata-mata, o Grêmio tem que buscar um bom resultado fora de casa. É um adversário um pouco mais acessível em tese, porque é um time de Série B. Mas não é assim que vai ter moral, né? Em cadeia umas conversas aí de racha dentro do vestiário. Procede isso, hein? Ou apenas comentários, Jeremias? Não, o que existe é uma preocupação. O que eu posso dizer é o seguinte, André, tá todo mundo apavorado. E os mais experientes do elenco entendem que o time não pode ter tantos jovens assim para tentar uma reação, né? E a gente até pode discutir, Schenck. Tudo bem. Não pode ter tantos jovens, mas e onde é que estão os veteranos? A gente acabou de ver a tela aí, tem 4 veteranos que estão fora. Vai fazer o quê? Douglas Costa, Kahneman, Rafinha e Diego Souza não podem jogar. Vai botar quem? Olha aí, ó. É complicado você depender de veteranos que, numa temporada tão cheia de jogos, não dá para você depender só de gente com 30 anos ou mais. O Grêmio precisa renovar o time, mas também precisa ter esse olho para mesclar. Não adianta ter só 8 ou só 80, né, Jeremias? Olha, eu não sei se é 8 ou se é 80, mas eu sei que o Grêmio precisa vencer. 1-0 já tá bom hoje, né? Imagina se o Grêmio não vence o Vitória. Imagina. Bom, para tentar vencer o Vitória, tem uma coisa que tá boa no Grêmio. Sabe o que é, Jeremias? Eu acho que eu sei. Então me diz, então. Os goleiros. Então tá, confere só. Defesas que fazem todo mundo pensar em 2 perguntas. O Grêmio precisa muito dos goleiros, né? E onde diabos estavam Breno e Chapecó, que só jogaram em 2021? Breno, 22 anos, começou a ser titular nesta temporada. Foi tão bem que acabou chamado para os Jogos Olímpicos. Neste meio tempo entrou Gabriel Chapecó, 21 anos, que vem brilhando. Mas então, por que não ganhou chance antes? A gente passou muito tempo treinando, né? Com o Júlio César, Vanderlei, nos passando muita... Paulo Vitor também nos passando muita experiência. A gente aprendeu muito com eles. Mas a gente sempre trabalhou firme. Esse tempo com os mais experientes foi importante. Que o diga Galato, ídolo gremista da Batalha dos Aflitos. Eu, quando o Grêmio contratou o Sarra, eu tirei como um proveito. Pô, é um cara experiente, um argentino. Jogou fora do país, jogou no México, chegou a jogar na Grécia. Então, cara, ele me ajudou bastante, assim. Mas você reparou como a gente já mostrou várias defesas, tanto do Breno quanto do Gabriel Chapecó nessa matéria? Pois é. O sistema defensivo do Grêmio tem feito os dois trabalharem. Será que isso não é um problema? São 11, né? Então o time tem que saber no momento de fechar, no momento de se retrancar, para não deixar que a bola chegue. E, obviamente, quando o goleiro é o melhor em campo, é porque o time não correspondeu dentro lá e atacar, né? Porque tem aquele ditado que é antigo, né? Que a melhor defesa é o ataque. Seja como for, os jovens estão na luta para salvar o Grêmio de uma temporada complicada. E quando o Breno voltar, quem é que vai ser titular? Eu tenho que estar focado em fazer meu trabalho para quando a oportunidade chegar eu conseguir dar conta do recado. Tá ficando difícil, mas eu como gremista vou estar sempre aí apoiando, sempre torcendo pro meu time.
Jeremias, hoje à noite o Chapecó não pode ser o melhor em campo de novo, né? Não, mas a pergunta é boa. Quando o Breno voltar, quem vai ser o titular? Eu não sei, cara. Não sei. Os dois estão muito bem, é verdade. Isso é. Inclusive, parabéns pro autor da matéria, muito boa, né, Jeremias? É verdade, é verdade. Hoje eu tô bonzinho. A matéria ficou muito boa, principalmente a primeira parte. Então tá. Vamos falar então sobre Juventude, uma alegria gaúcha no Brasileirão. Juventude venceu a Chapecoense por 1-0, o gol do Matheus Peixoto. Mas a curiosidade, Jeremias, é o que vai vir depois do gol. A tela que a gente está te mostrando agora. Matheus Peixoto tem 7 gols no Brasileirão. Nossa. Gilberto do Bahia tem 7 também. Todo o time do Grêmio tem 6 gols, Jeremias. Bah, eu não tinha visto isso. Nossa senhora. E o Matheus Peixoto está saindo do Juventude. Exato, né? ele está indo jogar na Ucrânia, na segunda divisão ucraniana. Problemas para o Juventude. Falando em gente que está saindo, me atualiza sobre o Edenilson, por favor, Jeremias. Edenilson vai embora, novelinha. Edenilson fica, Edenilson fará o que da vida dele? As novelas da tarde do SBT. Hoje, o futuro de Edenilson. Ele vai ou ele fica? Detalhe é o seguinte, ele disse que o ciclo dele terminou no Inter. A família do Edenilson foi ameaçada, hein? André, não é só protesto, não, viu? Redes sociais. A família do Edenilson foi ameaçada nas redes sociais. Que barbaridade. Então ele chegou para os dirigentes e disse, gente, eu quero sair. Só que tem um problema, Schenck. O time que quer o Edenilson, lá da Arábia Saudita... O Al-Shabaab? Não indicou que vai aumentar a proposta. E agora o Edenilson disse, quero sair. E os caras disseram, talvez a gente não te queira. Rapaz... Então é uma novela mesmo das tardes do SBT. Que climão, Jeremias, que clima tenso. E o Edenilson é o artilheiro do Inter na temporada do Brasileirão com 6 gols, ou seja... É um dos líderes do elenco Não do faz Inter. o menor sentido você ameaçar esse cara, não faz o menor sentido você cobrar mais do que ele já é cobrado. É um negócio assim que não dá para entender, Jeremias. Não. E é uma ameaça à família do Edenilson, ao filho do Edenilson. O Edenilson é aqui do Rio Grande do Sul, é gaúcho. Começou no Caxias, está no Inter desde 2017. É verdade. Vamos falar de Olimpíadas, Jeremias? Vamos, e aí a gente vai falar de coisas maravilhosas, Vamos que as Olimpíadas estão incríveis. Sim, finalmente coisas boas aqui no esporte, porque falar de dupla Grenal está sendo complicado. Daniel Carnim foi o primeiro medalhista gaúcho em Tóquio 2020. Ele foi bronze no judô até 66 quilos e a nossa equipe foi até a casa da mãe dele bater um papo muito bacana. Confere só. A promessa de Daniel Carnim era conseguir o melhor possível nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Desafio cumprido. Eu prometi que ia voltar para casa com o sentimento de dever cumprido. E nele não seria só a medalha, mas eu dar tudo de mim, assim. O jovem atleta se inspirou no ídolo João Derli. Agora, o ex-judoca é mais um torcedor do gaúcho de bronze. Quase aquele sentimento de realização, né? Porque conheceu o Daniel desde cedo, desde jovem, né? Ainda, né? Jovem. Ver o crescimento dele, a maturidade, chegar nos Jogos Olímpicos e conquistar a medalha que eu não conquistei. É uma coisa quase indescritível, né? Foi a primeira vez do Daniel nos Jogos Olímpicos. Mas para chegar até onde ele chegou no judô, é porque tem uma base muito forte. A família. Mesmo com 18 mil quilômetros que separam Porto Alegre de Tóquio, eles estavam juntos, unidos pelo coração. Mas aí a gente sempre dizia para ele, Dani, a gente está contigo, né? Mesmo longe, mesmo fisicamente distante, né? A gente está, o coração, a cabeça, é como se a gente estivesse junto. Então eu acho que aquilo ficou muito forte nele, sabe? Tanto que o lema no fim ficou lá, o hashtag Tamo Junto. A mãe foi a primeira pessoa com que Daniel quis falar depois da medalha. A saudade e o porto seguro da família foram as motivações para todos neste período de competições. Está com saudade, né? Aquela frase dele que ele queria, né, sair do tatame e tá aqui. A gente também queria, né, que isso fosse assim, né? Saiu do tatame, tá em casa, né? É como se tivesse. E o orgulho da mãe do judoca, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, é inspiração para todas as mães. Todas as mães se sentiram abraçadas, né? Todas as mães se sentiram homenageadas.
E eu tenho certeza que esse sentido existe, né? Ele abraçou, ele fez um carinho, ele fez um reconhecimento para todas as mães. E vamos combinar, abraço de mãe é a melhor medalha do mundo. Meu filho, mesmo que eu esteja contigo, aonde tu estiver, né? Pode ter certeza que o dia que tu chegar no aeroporto eu vou estar lá te esperando. Beijo, amor, te amo. Muito legal, né? Bacana demais. E hoje teve, na verdade, durante a madrugada, né, a gente teve mais uma medalha para o Rio Grande do Sul. O Fernando Scheffer levou o bronze nos 200 metros livre da natação. Ele que é gaúcho de Canoas, tem 23 anos e é ex-atleta do Grêmio Náutico União. Atualmente está no Minas Tênis Clube. E hoje o vôlei foi bem também, né? O vôlei foi bem, venceu por 3-2, um jogo bem difícil contra a República Dominicana, 3-2, com a Fernanda Garay, que é gaúcha, jogando. Muito bem, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jeremias Werneck. Cadê a Gabi, hein? Cadê a Gabi Lerina? Cadê Sumiu. a Gabi? Ela tá gravando, essa Gabi não para. É imparável. É que nem a da operadora Tim. A música não para. A Gabi Lerina não para. Sabe que hoje é o dia do motociclista, o dia nacional do motociclista? Pensando em moto, carro, motor, essas coisas todas, é óbvio que o aniversário de uma pessoa que é apaixonada, né, por veículos automotores, aniversário é hoje, dele, Guilherme Roquette. Olha o Gui fazendo aniversário hoje, a idade ele não revela. É o cachorro ou é o barbudo ali? Aí tá aí, olha só. Esquivado. Vai Tá deixar o Guilherme com o cabelo em pé, assim. Gui Roquette, receba o nosso abraço, toda a nossa equipe, parabéns, feliz aniversário neste 27 de julho, tá aí com o cãozinho, eu não sei o nome do cãozinho, mas tá aí ele ouvindo as músicas que não param. Gui Roquette, um grande abraço a ti, essa grande pessoa, esse grande profissional. Bom, a gente vai encerrando mostrando as imagens da chuva de granizo em Sananduva, noroeste do estado. Tá? A gente vai ter muito frio por aí. 19h20, segunda edição, voltamos amanhã.